Sabe aquele tipo de humilhação que vai te consumindo aos poucos, como um veneno lento? Aquela que começa pequena, quase imperceptível, mas que vai crescendo até engolir sua autoestima, sua dignidade, sua vontade de acordar de manhã? Eu vivi isso durante 2 anos e meio. 2 anos e meio aguentando ciúmes doentios, olhares de desprezo, roupas rasgadas, ameaças veladas e uma pergunta que ecoava na minha cabeça todos os dias. Por quanto tempo mais eu vou conseguir suportar? Mas no fundo, eu tinha medo. Medo de perder meu emprego, medo de não conseguir pagar as contas, medo de ser vista como fraca. Então eu aguentava calada, chorava no banheiro, limpava as lágrimas e voltava para minha mesa com um sorriso profissional no rosto. Até o dia em que ela entrou na sala errada e disse aquelas 5 palavras que mudaram absolutamente tudo. Você é só uma funcionária. Mal sabia ela que aquela sala estava cheia de pessoas que não deveriam ter ouvido isso e que eu, finalmente, não precisaria mais ficar em silêncio. Meu nome é Júlia. Tenho 29 anos e há 3 anos sou secretária executiva do Gabriel Cardoso, CEO da Cardoso Investimentos, uma gestora de patrimônio que administra mais de 500 milhões de reais. Quando entrei na empresa, eu tinha acabado de me formar em administração e estava desesperada por uma oportunidade. A vaga exigia experiência que eu não tinha, mas durante a entrevista mostrei tanta vontade, tanta dedicação, que o Gabriel me deu uma chance, e eu prometi a mim mesma que não ia decepcionar. Nos primeiros 6 meses, eu provei meu valor de todas as formas possíveis. Chegava às 7 da manhã, quando o escritório ainda estava vazio e silencioso, e usava aquela primeira hora para organizar tudo antes do caos começar. Organizava a agenda do Gabriel com precisão militar, antecipava problemas antes que acontecessem, mantinha relacionamento impecável com clientes e parceiros. Eu conhecia os gostos dele, os horários, as preferências de cada pessoa importante no círculo dele. Café sempre pronto às 8h15, do jeito exato que ele gostava. Documentos impressos e revisados antes de cada reunião, com todas as informações complementares que ele pudesse precisar. Aniversários de clientes marcados no calendário, com lembretes de 2 semanas de antecedência para eu providenciar presentes personalizados. Eu não era só eficiente, eu era indispensável, e o Gabriel reconhecia isso de verdade. Me deu aumento 2 vezes no primeiro ano, elogiava meu trabalho publicamente em reuniões, confiava em mim para decisões importantes que iam além das minhas responsabilidades oficiais. Foi exatamente essa confiança que se tornou meu pesadelo, porque a esposa dele, Marcela, começou a perceber, e ela não gostou nem um pouco. Para ela, qualquer proximidade entre o marido e outra mulher, mesmo que puramente profissional, era uma ameaça. A primeira vez que senti o veneno foi em um evento de fim de ano da empresa. Uma festa suntuosa em um hotel 5 estrelas. Eu estava organizando os brindes para os clientes VIPs quando ela apareceu do nada. Me olhou de cima a baixo com aqueles olhos calculistas e disse com um sorriso gelado que não chegava nem perto dos olhos. Que dedicada você é, né? Sempre por perto do meu marido. Sempre tão prestativa. O tom era doce, mas os olhos eram puro ácido. Eu tentei rir, disse que era só meu trabalho, que fazia o mesmo por todos os executivos da empresa, mas ela já tinha virado as costas, deixando aquela sensação ruim no ar. Aquilo me deixou inquieta a noite toda, com um aperto no peito que eu não conseguia explicar. Nos meses seguintes, as coisas começaram a escalar de forma assustadora. Marcela passou a aparecer no escritório sem avisar, sempre com desculpas esfarrapadas que qualquer um percebia serem mentiras. Vim trazer almoço para o Gabriel, mesmo que ele tivesse almoço de negócios agendado. Esqueci minha bolsa aqui ontem, sendo que ela não tinha vindo no dia anterior. Preciso falar com ele urgente, sobre assuntos que claramente podiam esperar. Mas o objetivo real era me vigiar, me estudar, me analisar como se eu fosse uma criminosa. Ela ficava observando cada movimento meu, cada interação com o Gabriel, cada sorriso profissional que eu dava, e sempre, sempre fazia questão de me diminuir na frente de outras pessoas. Ah, a secretarinha do Gabriel, com aquele tom de desprezo. Nossa, você trabalha tanto, deve ser difícil ter vida pessoal, né? Insinuando que eu era uma mulher solitária e desesperada. Que bom que o Gabriel tem alguém tão dedicada, com aquela pausa antes de dedicada que fazia a palavra soar suja.
Eu tentava ignorar com todas as minhas forças. Afinal, eu não estava fazendo absolutamente nada de errado. Meu relacionamento com o Gabriel era estritamente profissional. Eu nem olhava para ele daquele jeito. Eu tinha namorado na época, tinha vida própria, não estava interessada no meu chefe de forma alguma. Mas para Marcela, isso não importava. Na cabeça distorcida dela, qualquer mulher perto do marido era uma ameaça em potencial, uma rival que precisava ser eliminada. As coisas pioraram drasticamente quando ela começou a interferir diretamente no meu trabalho. Ligava para o Gabriel no meio de reuniões importantes, sempre com aquela voz chorosa de quem está tendo uma emergência. Inventava crises domésticas, problemas de saúde imaginários, qualquer coisa para interromper. Fazia ele cancelar compromissos profissionais cruciais. Depois ficava olhando para mim com aquele sorriso de vitória, como se dissesse: eu posso mais que você, eu sempre vou poder mais que você. Teve uma vez que ela convenceu o Gabriel a mudar todo o planejamento de uma viagem de negócios de última hora, literalmente na véspera do voo, só porque estava com saudades dele e não suportava ficar sozinha. Passei a noite toda remarcando voos, hotéis, reuniões com clientes internacionais em fusos horários diferentes. Fiquei até às 4 da manhã trabalhando, com os olhos ardendo de cansaço e frustração. E na manhã seguinte, quando cheguei exausta, com olheiras profundas, ela estava lá no escritório, me olhando com desprezo absoluto, como se meu cansaço fosse uma fraqueza patética. Mas o pior ainda estava por vir. O pior foi quando ela começou a me humilhar fisicamente, a ultrapassar todas as linhas. A primeira vez que aconteceu, eu mal acreditei que era real. Eu estava saindo do elevador com uma pilha de pastas importantes quando ela entrou apressada, esbarrou sem querer em mim com força e fez todos os documentos caírem no chão, espalhando papéis por todo lado. Eu abaixei para recolher, sentindo as pessoas passarem e olharem com pena, e ela pisou em cima de um papel deliberadamente, rasgando. Ai, desculpa, ela disse com uma voz de falsa inocência que me deu náusea. Sou tão desastrada às vezes. Eu só consegui engolir seco e recolher tudo, sentindo a humilhação queimar meu rosto. Depois disso, os acidentes se tornaram assustadoramente frequentes. Café derramado na minha mesa, molhando documentos importantes que eu tinha passado dias preparando. Minha cadeira acidentalmente chutada, enquanto eu estava sentada, me fazendo bater o joelho na mesa e sentir dor o dia todo. E então veio o dia que me quebrou completamente, que me fez questionar se eu tinha forças para continuar. Eu tinha deixado um blazer pendurado na sala de reuniões depois de uma apresentação importante. Aquele blazer era especial. Tinha sido presente da minha mãe no meu aniversário de 25 anos. Ela tinha economizado por meses para comprar. Era de uma marca que ela nunca compraria para ela mesma. Quando voltei para buscá-lo, encontrei rasgado de propósito. Não era um rasgão acidental. Eram cortes deliberados, feitos com tesoura, nas mangas e nas costas, destruindo completamente a peça. Segurei o tecido rasgado nas mãos tremendo, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Fui direto para o banheiro do último andar, aquele que quase ninguém usava. Tranquei a porta e chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta doer de tanto soluçar. Nesse dia, eu quase pedi demissão. Cheguei a escrever a carta, salvar no computador, reler várias vezes. Mas então pensei na minha mãe, que estava doente, lutando contra um câncer de mama e dependia do meu plano de saúde para o tratamento. Pensei no aluguel que eu mal conseguia pagar, nas contas que se acumulavam, nas responsabilidades que eu carregava sozinha. E pensei que se eu saísse agora, Marcela venceria. Ela me expulsaria do lugar que eu conquistei com tanto esforço, com tanto suor. E eu não teria feito absolutamente nada de errado. Nada. Então engoli o choro amargo, apaguei a carta de demissão, lavei o rosto com água gelada até a vermelhidão diminuir e voltei para minha mesa. Mas as ameaças continuaram, cada vez mais intensas. Marcela começou a pressionar o Gabriel abertamente para me demitir. Eu ouvia pelas portas da sala dele, escutava cada palavra venenosa. Ela está interessada em você, Gabriel. Qualquer um percebe. Você precisa contratar alguém mais velho, mais experiente, alguém que não seja uma ameaça para o nosso casamento. Eu não me sinto confortável com ela aqui, me sinto desrespeitada. O Gabriel resistia, dizia que eu era excelente profissional, que ele confiava em mim, que ela estava exagerando completamente, mas eu via que ele estava cansado das brigas constantes, dos conflitos que não terminavam nunca, e eu sabia, no fundo do meu coração, que uma hora ele ia ceder à pressão.
Era só questão de tempo. Passei a evitar qualquer situação que pudesse ser mal interpretada, qualquer coisa que desse munição para Marcela. Parei de almoçar perto do Gabriel. Parei de rir de piadas dele em reuniões, mantendo uma expressão neutra e profissional. Parei de usar roupas que Marcela pudesse considerar provocantes. Basicamente, qualquer coisa que não fosse um saco de batata sem forma. Passei a usar cores neutras, roupas largas, nada que chamasse atenção. Eu me anulei completamente como pessoa. Me tornei uma sombra, uma funcionária robótica, sem personalidade, sem vida, sem alma. E mesmo assim, não foi suficiente, porque para Marcela, minha simples existência, minha presença respirando o mesmo ar que o marido dela, já era uma ofensa intolerável. Teve um dia particularmente difícil, 3 meses atrás, em que ela apareceu no escritório e começou a me interrogar na frente de outros funcionários, transformando o meu local de trabalho em um tribunal público. Júlia, onde o Gabriel estava ontem à noite? Por que você agenda tantas reuniões externas para ele? O que vocês fazem nessas reuniões? Você acha normal uma secretária saber tanto da vida pessoal do chefe? Porque eu acho muito estranho. Eu tentei responder profissionalmente, com a voz tremendo, explicar que era literalmente meu trabalho saber a agenda dele, que eu não sabia nada sobre a vida pessoal dele além do necessário, mas ela não ouvia. Só queria me humilhar, me expor, me fazer parecer culpada de algo que nunca fiz, e conseguiu. Eu saí dali com a cabeça baixa, os ombros curvados, ignorando os olhares de pena dos colegas que não sabiam como me ajudar, e mais uma vez fui chorar no banheiro. Quantas vezes eu tinha chorado naquele banheiro? Eu já tinha perdido a conta completamente. E foi assim que eu vivi durante 2 anos e meio intermináveis, aguentando, engolindo, sofrendo em silêncio, perdendo pedaços de mim mesma a cada dia. Até que chegou aquele dia, o dia em que tudo, absolutamente tudo, mudou para sempre. Se você está me ouvindo e já passou por algo parecido, já sentiu esse peso esmagador de ser humilhada injustamente, de chorar escondida e ter que sorrir na frente das pessoas como se tudo estivesse bem, deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal, porque você vai querer ver o que aconteceu depois. Como essa história teve uma reviravolta que ninguém esperava. E deixa um comentário me contando. Você já foi vítima de ciúmes injustificados no trabalho? Já sentiu que estava sendo destruída por algo que não tinha controle? Porque o que eu vou contar agora vai fazer você entender que às vezes a justiça chega de um jeito que a gente nunca esperava. Eu já tinha desistido de reagir completamente. Já tinha aceitado que minha vida era isso: trabalhar duro, ser excelente no que eu fazia e aguentar os ataques da Marcela calada, como se fosse meu destino inevitável. Porque qualquer reação minha seria usada contra mim de forma distorcida. Se eu reclamasse, era frescura de funcionária mimada. Se eu chorasse, era fraqueza emocional inadequada para o cargo. Se eu confrontasse, era desrespeito à esposa do CEO. Então eu fiquei quieta, engolindo tudo. Mas isso não significava que eu tinha parado de observar. Na verdade, foi exatamente o oposto. Foi sem querer, sem intenção alguma, que eu comecei a notar coisas estranhas no comportamento dela. Pequenos detalhes que não faziam sentido, que não se encaixavam na narrativa que ela construía. Por exemplo, Marcela vivia dizendo que estava sempre em casa, cuidando das coisas domésticas ou na academia malhando, mas eu recebia ligações dela de lugares claramente barulhentos, com músicas ao fundo, vozes de outras pessoas, sons de restaurantes ou bares. Uma vez, eu atendi e ouvi claramente um homem rindo muito perto dela, fazendo um comentário íntimo que eu não conseguia entender completamente. Quando perguntei onde ela estava, ela gaguejou, inventou algo confuso sobre restaurante com amigas e desligou rápido demais, como quem estava escondendo alguma coisa. Aquilo ficou na minha cabeça, incomodando como uma pedra no sapato. Comecei a prestar mais atenção sem nem perceber, e quanto mais eu observava, mais coisas estranhas apareciam, mais inconsistências se revelavam. Marcela vivia reclamando que estava sem dinheiro, que o Gabriel era extremamente controlador com as finanças, que ela precisava literalmente pedir permissão para comprar qualquer coisa, que se sentia humilhada por depender dele financeiramente. Mas ao mesmo tempo, ela aparecia toda semana com roupas de grife novas, bolsas caríssimas, que custavam o equivalente ao meu salário mensal, joias que valiam mais do que meu carro. De onde vinha esse dinheiro todo se ela estava sem acesso às contas? Não fazia o menor sentido.
Teve uma tarde específica que mudou minha perspectiva completamente, que me fez começar a conectar os pontos. Eu estava organizando documentos na sala de reuniões quando o celular da Marcela tocou insistentemente na recepção. Ela tinha esquecido lá depois de uma de suas visitas surpresa. Sem pensar muito, peguei para levar até ela, sendo apenas educada. Mas quando olhei a tela para ver se era urgente, vi uma mensagem que me congelou completamente. Amor, transferi mais 15 mil hoje. Você merece cada centavo. Te vejo hoje à noite no mesmo lugar de sempre. Estou com saudades. Era de um número salvo como Personal Trainer. Meu coração disparou. Senti minhas mãos ficarem suadas. Personal Trainer transferindo 15 mil reais? Chamando de amor? Marcando encontros noturnos? Eu poderia ter entregado o celular e fingido que não vi absolutamente nada, que não tinha lido aquela mensagem comprometedora. Mas algo dentro de mim, talvez instinto de sobrevivência, disse para prestar atenção, para guardar aquela informação. Eu devolvi o telefone para ela normalmente, com um sorriso profissional, como se nada tivesse acontecido. Mas aquela mensagem ficou queimando na minha cabeça o dia inteiro. A partir daquele dia, comecei a observar tudo com outros olhos, com atenção redobrada, e percebi um padrão claro. Toda terça e quinta-feira, sem falhar, Marcela dizia que ia para a academia fazer personal training, mas ficava fora por 3, 4 horas seguidas, tempo demais para qualquer treino normal. E nos dias seguintes a esses treinos, ela sempre aparecia com presentes caros, joias novas, roupas de grife. Comecei a anotar discretamente as datas, os horários, os padrões de comportamento. Não sei exatamente por que fiz isso na época. Talvez por instinto de autopreservação. Talvez porque eu sentia, no fundo, que essa informação seria importante algum dia, que seria minha proteção. Mas eu não procurei nada além disso. Eu não era detetive particular, não era interesseira querendo destruir o casamento de ninguém, não queria me meter ativamente na vida pessoal dela. Eu só queria, desesperadamente, que ela parasse de me humilhar. Só queria trabalhar em paz, ser respeitada, viver sem medo. Mas Marcela não me dava descanso, não me dava trégua nem por um dia. As coisas continuaram piorando de formas que eu nem imaginava serem possíveis. Teve o dia em que ela convenceu o Gabriel a me fazer trabalhar no feriado prolongado, véspera do aniversário da minha mãe que estava doente, só porque supostamente tinha um relatório urgentíssimo, que na verdade não era urgente absolutamente nada, era só para me prejudicar, para me tirar de um momento importante com minha família. Teve a semana em que ela acidentalmente apagou todos os meus arquivos importantes da nuvem corporativa. Passei 2 dias inteiros, incluindo uma madrugada completa, refazendo o trabalho que já estava pronto. Teve a vez que ela espalhou maliciosamente para outros funcionários que eu estava dando em cima do chefe, criando fofoca venenosa e me fazendo ser evitada e julgada pelos colegas que antes eram amigáveis. Cada humilhação me partia um pouco mais por dentro, me fazia questionar meu valor, mas também, paradoxalmente, me fazia observar com mais atenção, me fazia ficar mais alerta. E eu comecei a perceber algo importante. Não era só comigo que Marcela era cruel e desrespeitosa. Ela tratava mal todo mundo que ela considerava inferior. A equipe de limpeza, os seguranças, até clientes que ela julgava não serem do nível social dela. Ela era uma pessoa genuinamente ruim. Ponto. Não era só ciúme doentio e infundado. Era maldade pura, era prazer em humilhar, em diminuir, em fazer os outros se sentirem pequenos. Teve uma manhã em que ela entrou no escritório gritando histericamente com uma funcionária jovem da recepção porque a moça tinha deixado ela esperando literalmente 2 minutos na porta, enquanto atendia uma ligação importante. 2 minutos. A garota tinha apenas 19 anos, era estagiária no primeiro emprego, e ficou completamente apavorada, tremendo. Marcela ameaçou que ia conversar seriamente com o Gabriel para ela ser demitida imediatamente, que gente incompetente assim não merecia estar ali. A menina saiu correndo e chorando. Eu fui consolar ela no banheiro, segurando as mãos dela que tremiam. E naquele momento, entendi com clareza cristalina. Marcela usava o poder que tinha como esposa do CEO para aterrorizar todo mundo ao seu redor. E todo mundo aguentava calado, com medo de represálias, inclusive eu, especialmente eu. Mas então, há exatamente 3 semanas, aconteceu algo que quase me fez desistir de vez, que quase me quebrou completamente.
Eu estava finalizando uma apresentação absolutamente crucial para um cliente potencial de 50 milhões de reais. Tinha trabalhado naquilo intensamente por 2 semanas, junto com toda a equipe de análise. Era a apresentação mais importante do ano inteiro que poderia mudar o patamar da empresa. Salvei tudo com cuidado obsessivo. Fiz backup triplo, deixei tudo perfeitamente pronto para a reunião decisiva do dia seguinte. Na manhã seguinte, quando abri o arquivo cheio de expectativa, estava tudo corrompido. Não abria de jeito nenhum. Nada funcionava. 2 semanas inteiras de trabalho meticuloso, destruídas. Entrei em pânico absoluto, sentindo meu coração disparar. Tentei recuperar de todas as formas possíveis. Chamei urgentemente o departamento de TI, mas nada, absolutamente nada funcionou. E então, um dos técnicos mais novos de TI me chamou discretamente no canto da sala e sussurrou nervosamente: Júlia, eu não deveria estar te contando isso, mas alguém acessou seu computador remotamente ontem à noite exatamente às 23h47. O arquivo foi deletado e corrompido de propósito. Não foi acidente técnico. Meu sangue gelou nas veias. Quem foi? Perguntei com a voz tremendo. Ele olhou para os lados com medo e disse baixinho: a pessoa usou o login administrativo do Gabriel, mas eu conferi discretamente nas câmeras de segurança do corredor. Era a esposa dele que estava aqui nesse horário. Eu não conseguia acreditar, não conseguia processar. Ela tinha sabotado meu trabalho deliberadamente, colocando em risco um contrato milionário que afetaria toda a empresa, dezenas de empregos, só para me prejudicar pessoalmente. Só para me fazer parecer incompetente, para me destruir profissionalmente. Naquele momento devastador, eu pensei seriamente em ir embora para sempre, em contar tudo para o Gabriel imediatamente, expor ela publicamente, gritar, fazer escândalo, explodir. Mas então respirei fundo, muito fundo, e pensei com clareza: se eu fizer isso agora, nesse momento emocional, ela vai dizer que estou mentindo, que estou inventando histórias malucas para atacá-la porque tenho inveja dela. E o Gabriel provavelmente vai acreditar nela. Sempre acredita. Sempre escolhe ela. Então eu fiz outra coisa. Engoli as lágrimas, pedi desculpas profundas ao cliente, explicando que houve um problema técnico grave e inesperado, e passei a noite inteira, sim, literalmente a noite inteira sem dormir 1 minuto, refazendo toda a apresentação complexa do zero. Cheguei na reunião decisiva com olheiras profundas, exausta até os ossos, mas com o trabalho impecavelmente pronto. E sabe o que Marcela teve a audácia de fazer? Apareceu no meio da reunião importantíssima, interrompeu minha apresentação na frente do cliente e disse com falsa preocupação: Nossa, Júlia, você está com uma cara absolutamente péssima hoje. Será que está dormindo direito? Ou está ocupada demais com outras coisas à noite? A insinuação era nojenta, imoral. O cliente ficou visivelmente constrangido. Eu tive que engolir a humilhação queimando minha garganta e continuar profissionalmente. Mas eu salvei cuidadosamente o relatório técnico do TI, mostrando que meu computador tinha sido sabotado. Salvei as imagens das câmeras de segurança, mostrando Marcela entrando no escritório àquela hora. Salvei tudo em múltiplos lugares seguros, porque alguma coisa dentro de mim, algum instinto, dizia que eu ia precisar disso algum dia. E continuei observando em silêncio. Continuei anotando tudo meticulosamente. As mensagens suspeitas do personal trainer, os gastos excessivos inexplicáveis, os horários estranhos, as ausências prolongadas. Eu tinha uma pasta completa no meu e-mail pessoal com tudo documentado cronologicamente. Não sabia ainda o que faria com aquilo, se faria alguma coisa, mas tinha. Era minha proteção silenciosa. As humilhações continuaram implacáveis. Na semana passada, Marcela rasgou violentamente um relatório importante que eu tinha impresso, dizendo alto que estava mal formatado e amador. Não estava. Estava perfeito. Anteontem, ela derrubou acidentalmente meu café quente direto na minha bolsa nova, estragando meu celular pessoal e documentos importantes. E ontem foi a gota d'água antes do caos final. Ela entrou na minha sala quando eu estava ao telefone resolvendo um problema urgente com um cliente importante. Arrancou o telefone da minha mão, desligando a ligação na minha cara e disse friamente: Quando eu entro em qualquer lugar, você para imediatamente o que está fazendo e me dá atenção total. Entendeu bem? Fez isso deliberadamente na frente de 2 estagiários jovens que estavam levando documentos, me humilhando publicamente. Eu morri de vergonha, senti meu rosto queimar, mas não disse nada. Apenas liguei de volta para o cliente me desculpando profusamente e continuei trabalhando com as mãos tremendo.
Eu estava absolutamente no limite, exausta física e emocionalmente, humilhada até não poder mais, destruída por dentro. Mas não imaginava, não tinha a menor ideia, que faltavam apenas 24 horas para tudo mudar de forma épica. Hoje foi o dia. O dia que vai ficar marcado para sempre na minha memória como o divisor de águas da minha vida. O dia em que a justiça chegou de uma forma tão inesperada, tão absolutamente cinematográfica, que se alguém me contasse antes, eu jamais acreditaria que poderia ser real. A manhã começou completamente normal, sem nenhum sinal do que estava por vir. Cheguei pontualmente às 7, como sempre fazia há 3 anos. Preparei o café especial do Gabriel do jeito exato que ele gostava. Organizei meticulosamente a agenda do dia. Ele tinha uma reunião extremamente importante às 10 da manhã com o conselho completo de investidores da empresa. Eram os sócios majoritários, as pessoas que realmente mandavam acima do Gabriel, que tomavam as decisões financeiras cruciais, gente extremamente poderosa, decisores que movimentavam fortunas. A reunião seria na sala de diretoria do 8º andar, aquela impressionante com paredes inteiras de vidro, mesa imensa de mogno, vista panorâmica para a cidade toda. Eu tinha preparado absolutamente tudo com semanas de antecedência obsessiva. Apresentações detalhadas, relatórios financeiros complexos, projeções de crescimento, tudo impecável, revisado múltiplas vezes. Cheguei 2 horas antes do horário marcado para garantir que a sala estava absolutamente perfeita. Computador funcionando perfeitamente, projetor testado 3 vezes, água mineral e café gourmet servidos, documentos impressos em papel especial e encadernados profissionalmente em cada lugar da mesa. Fiz tudo 3 vezes completas para ter certeza absoluta que não havia erro nenhum detalhe fora do lugar, porque eu sabia, com certeza total, que se algo desse minimamente errado, Marcela encontraria alguma forma distorcida de botar a culpa em mim e usar isso contra mim. 9h30 da manhã. Os investidores importantes começaram a chegar em seus carros executivos. Eram 5 pessoas imponentes, 3 homens e 2 mulheres, todos na faixa dos 50, 60 anos. Gente séria, extremamente formal, que movimentava literalmente bilhões de reais. Cumprimentei cada um educadamente e profissionalmente. Ofereci café e água, mostrei com gentileza onde sentar. O Gabriel chegou pontualmente às 10 em ponto. Cumprimentou todo mundo com apertos de mão firmes e a reunião crucial começou sem problemas. Eu fiquei do lado de fora, na minha mesa estrategicamente posicionada em frente à sala de diretoria, finalizando alguns e-mails importantes e organizando documentos para reuniões posteriores. Dava para ver tudo perfeitamente, através das enormes paredes de vidro transparente. A reunião estava correndo impecavelmente bem. Gabriel apresentava os números impressionantes, os investidores faziam perguntas técnicas, tudo muito profissional e produtivo. E então, exatamente 10h23 da manhã, eu nunca vou esquecer o horário, ela apareceu. Marcela. Salto alto, Louboutin, bolsa Hermès, caríssima, óculos escuros, Chanel mesmo dentro do prédio. Aquela postura arrogante de quem acha que é literalmente dona do universo. Ela passou direto por mim, sem nem olhar, como se eu fosse completamente invisível, menos que nada. Eu me levantei instintivamente, tentei avisá-la educadamente. Marcela, o Gabriel está em reunião extremamente importante. Ela levantou a mão com rispidez, me cortando brutalmente. Eu não pedi sua opinião sobre absolutamente nada, Júlia. Fica quieta e não me enche. E seguiu determinada em direção às salas de reunião. Meu coração acelerou perigosamente. Ela ia interromper a reunião crucial com os investidores. Ia fazer uma cena terrível. Eu sabia com certeza. Tentei mais uma vez, com voz firme. Marcela, sério, essa reunião específica é absolutamente crucial para a empresa. Talvez seja melhor esperar. Ela virou bruscamente para mim com um olhar de puro ódio destilado. Você realmente acha que pode me dizer o que fazer? Você? Uma secretariazinha qualquer? Quem exatamente você pensa que é? E então ela fez. Ela abriu violentamente uma porta de sala. Só que não era a porta correta da sala de diretoria onde o Gabriel estava apresentando. Era a porta da sala de reuniões adjacente, logo ao lado. Ela tinha confundido completamente as salas. As 2 salas eram arquitetonicamente parecidas, praticamente idênticas, mas eu sabia perfeitamente, com absoluta certeza, qual era qual. E naquele momento exato,
Eu congelei completamente, porque eu sabia exatamente, precisamente, quem estava naquela sala específica. Eram os auditores externos independentes. A empresa estava passando por uma auditoria de compliance extremamente rigorosa, praticamente uma investigação detalhada. E naquela sala estavam 2 auditores sêniores revisando meticulosamente documentos financeiros sensíveis, contratos importantes, transações complexas. Gente que tinha poder institucional para aprovar ou reprovar a empresa inteira, que poderia abrir investigações formais, questionar publicamente a idoneidade da gestão, afetar a reputação corporativa. Marcela entrou batendo a porta com força. Eu consegui ouvir perfeitamente cada palavra porque ela falava extremamente alto, sem se importar minimamente com quem estava presente. Com licença, preciso falar com meu marido agora mesmo. É urgente. Um dos auditores, um homem sério de uns 60 anos, de óculos discretos e terno cinza impecável, olhou para ela visivelmente confuso. Senhora, acho que se enganou de sala. O Dr. Gabriel está conduzindo reunião na sala ao lado. Marcela ignorou completamente, com desdém absoluto. Olhou para os papéis importantes espalhados na mesa e disse com desprezo evidente: que reunião absolutamente entediante. Vocês levam tudo tão ridiculamente a sério? Meu Deus do céu! E então seus olhos caíram diretamente sobre mim, que estava paralisada na porta, completamente congelada. E aí veio a frase que mudou literalmente tudo, que virou minha vida de cabeça para baixo. Ah, a Júlia também está aqui se metendo? Claro, obviamente. Sempre se metendo onde não é chamada, onde não pertence. Ela caminhou direto até mim com passos firmes, me olhando de cima a baixo com aquele desprezo profundo que eu já conhecia tão dolorosamente bem. E então, bem na frente dos 2 auditores sêniores, disse alto, claro e extremamente audível: você é só uma funcionária. Só isso e nada mais. Uma secretarinha qualquer que deveria saber muito bem o lugar dela na hierarquia. Para imediatamente de agir como se fosse importante, como se fosse alguém, porque você não é. Você é nada, menos que nada. E se dependesse exclusivamente de mim, você já teria sido mandada embora permanentemente faz muito tempo. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Os auditores ficaram olhando completamente chocados, boquiaberto. Eu senti meu rosto queimar intensamente, as lágrimas virem involuntariamente. Mas dessa vez, algo completamente diferente aconteceu dentro de mim. Dessa vez eu não abaixei a cabeça submissamente. Eu olhei direto nos olhos dela e com uma voz surpreendentemente calma que eu nem sabia que tinha dentro de mim, respondi claramente: Marcela, esses senhores são os auditores externos independentes da empresa, não é o Gabriel. E eu sugiro fortemente que você peça desculpas formais e saia imediatamente agora. Ela piscou várias vezes, completamente confusa. Olhou demoradamente para os homens sérios na sala, e eu vi o exato momento preciso em que caiu a ficha na cabeça dela. O rosto dela ficou visivelmente pálido. Auditores externos? Ela gaguejou nervosamente. Pensei que... Tentou rir forçadamente, fazer parecer que era brincadeira inocente. Ah, desculpa o mal-entendido bobo. Eu estava só. Brincando casualmente com a Júlia, a gente tem essa relação informal de... Mas a auditora, uma mulher impressionante de cabelos perfeitamente grisalhos e expressão extremamente séria, a interrompeu friamente. Senhora, a forma como a senhora acabou de tratar essa funcionária foi completamente inadequada, desrespeitosa e inaceitável. Isso caracteriza claramente assédio moral no ambiente de trabalho. E como auditores externos independentes, somos legalmente obrigados a documentar formalmente qualquer comportamento antiético ou irregular que presenciamos nas empresas que avaliamos institucionalmente. Marcela ficou branca como papel. Não, vocês não entenderam direito. Eu só estava... O auditor sênior levantou a mão firmemente, interrompendo. Nós entendemos perfeitamente, senhora, com absoluta clareza. E vamos incluir detalhadamente esse incidente no nosso relatório oficial de auditoria. Além disso, vamos solicitar formalmente uma reunião urgente com o Dr. Gabriel e com o Departamento de Recursos Humanos para discutir profundamente o ambiente de trabalho desta empresa e as práticas de gestão. Marcela olhou para mim com um ódio que eu literalmente nunca tinha visto antes em toda a minha vida. Um ódio visceral, puro. E então, pela primeira vez em 2 anos e meio intermináveis de sofrimento, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Poder real.
porque finalmente, alguém além de mim tinha testemunhado presencialmente quem ela realmente era por trás da máscara. Ela saiu da sala literalmente correndo, o salto altíssimo batendo alto e desesperado no piso de mármore. Eu fiquei ali parada, tremendo incontrolavelmente, tentando processar mentalmente o que tinha acabado de acontecer, o que era real. A auditora se aproximou de mim com gentileza genuína e disse calorosamente: "Querida, você está bem mesmo? Isso que presenciamos foi extremamente desrespeitoso e preocupante. Há quanto tempo exatamente você sofre esse tipo específico de tratamento abusivo?" E então, pela primeira vez em anos, eu contei tudo. Contei absolutamente tudo sem filtros. As humilhações diárias, as roupas deliberadamente rasgadas, o trabalho criminosamente sabotado, as ameaças constantes de demissão. Eles anotaram meticulosamente cada palavra, cada detalhe. 15 minutos depois, o Gabriel saiu confuso da reunião ao lado e foi chamado urgentemente pelos auditores. Vi perfeitamente através do vidro a expressão dele mudar dramaticamente de confusão para choque profundo, para algo que parecia vergonha genuína. A reunião importantíssima dele com os investidores foi pausada abruptamente. Os auditores exigiram categoricamente falar com ele imediatamente, sem espera, e pela primeira vez em anos, o Gabriel teve que encarar diretamente a verdade brutal sobre quem sua esposa realmente era. As próximas horas foram um turbilhão absolutamente caótico. O Gabriel saiu da sala tensa dos auditores com o rosto completamente pálido, devastado. Me chamou imediatamente na sala privada dele, fechou cuidadosamente a porta e, pela primeira vez em 2 anos e meio inteiros, me olhou profundamente nos olhos e disse com voz quebrada: "Júlia, eu preciso desesperadamente saber a verdade completa. Tudo, desde o começo, sem omitir nada." Eu respirei fundo, muito fundo, e contei. Contei cada humilhação dolorosa, cada lágrima escondida, cada noite solitária que eu pensei seriamente em desistir de tudo. Mostrei as fotos guardadas das roupas deliberadamente rasgadas. Mostrei o relatório técnico detalhado do TI sobre a sabotagem criminosa do meu computador. Mostrei os registros completos das câmeras de segurança. Absolutamente tudo. Eu vi o Gabriel literalmente se despedaçar na minha frente. Ele colocou as mãos tremendo no rosto e disse com a voz completamente quebrada de emoção: "Júlia, eu não sabia de nada disso. Eu juro por tudo que não sabia que era tão grave, tão sistemático assim. Ela sempre disse que vocês tinham desentendimentos normais, mas eu ingenuamente achei que era coisa pequena, coisas que vocês iam resolver conversando. Meu Deus, eu falhei com você completamente, terrivelmente. Eu podia ter ficado com raiva profunda dele naquele momento. Podia ter gritado, ter dito que ele era omisso e cúmplice, que ele deveria ter percebido os sinais óbvios. Mas olhando genuinamente para ele naquele momento vulnerável, vi apenas um homem que tinha sido manipulado psicologicamente tanto quanto eu. Marcela era especialista nisso, mestre da manipulação, em fazer todo mundo ao redor dela se sentir culpado, responsável, pequeno, inadequado. Gabriel, eu só quero sinceramente que você saiba uma coisa importante, eu disse com uma calma surpreendente que me impressionou. Eu nunca em momento algum, tive qualquer interesse romântico em você, além do estritamente profissional. Eu respeitei profundamente você, respeitei seu casamento, respeitei sua família sempre. Tudo que eu sempre quis genuinamente era fazer meu trabalho direito e ser tratada com dignidade básica. Só isso, nada mais. Ele acenou com a cabeça pesadamente, limpando os olhos visivelmente úmidos. Eu sei disso perfeitamente, Júlia. Sempre soube. E eu peço sinceramente perdão por não ter te protegido quando absolutamente deveria ter feito isso. Naquele momento emocional, alguém bateu firmemente na porta. Era a chefe de RH, convocada urgentemente pelos auditores externos. Ela entrou com uma expressão extremamente séria e disse profissionalmente: "Dr. Gabriel, os auditores estão exigindo providências imediatas e documentadas sobre o caso grave de assédio moral. A empresa pode ser severamente penalizada institucionalmente se não agirmos rapidamente. Além disso, a senhora Marcela está lá fora causando outra cena constrangedora, exigindo histericamente falar com o senhor e ameaçando processar os auditores por difamação injusta." Gabriel fechou os olhos, completamente exausto. "Mande ela ir imediatamente para casa. Eu vou resolver definitivamente isso." Mas a chefe de RH balançou a cabeça negativamente. "Ela não está indo de jeito nenhum.
Está dizendo que, absolutamente, não sai até falar pessoalmente com o Senhor. Ele suspirou fundo e olhou para mim. Júlia, você quer estar presente quando eu falar com ela? Você tem todo o direito legítimo. Eu pensei cuidadosamente por um longo momento. Parte de mim queria desesperadamente. Queria ver a cara dela quando fosse confrontada com tudo. Mas outra parte só queria paz finalmente. Não, eu disse finalmente. Eu já falei tudo o que tinha que falar. Agora é exclusivamente com vocês. Saí da sala do Gabriel e voltei para minha mesa familiar. Meus colegas estavam me olhando com uma mistura intensa de curiosidade e preocupação genuína. A notícia já tinha se espalhado rapidamente. Os auditores tinham presenciado a Marcela me humilhando brutalmente. E agora havia uma investigação formal oficial. Alguns vieram diretamente até mim oferecer apoio sincero. Júlia, a gente sempre viu claramente como ela te tratava terrivelmente, disse a Ana do financeiro. A gente só tinha medo de falar alguma coisa e você ser prejudicada ainda mais. Mas agora, se você precisar de testemunhas, absolutamente todo mundo aqui vai confirmar tudo o que você passou. Aquilo me emocionou profundamente até o âmago. Durante tanto tempo, eu tinha me sentido completamente sozinha, mas não estava. As pessoas viam claramente, elas sabiam tudo. Só estavam tão presas naquele ambiente tóxico quanto eu estava. Uma hora depois, ouvi gritos altos, vindos da sala fechada do Gabriel. Era Marcela, obviamente. Você vai acreditar em estranhos mais do que em mim? Em auditores que não me conhecem? Na sua secretarinha manipuladora interesseira? A voz do Gabriel estava baixa, mas firme. Não conseguia ouvir exatamente o que ele dizia, mas dava para sentir intensamente a tensão no ar. 10 minutos depois, Marcela saiu da sala como um furacão destrutivo. Me viu sentada calmamente na minha mesa e veio direto na minha direção agressivamente. Você está feliz agora, sua vadia? Ela gritou, o dedo apontado acusatoriamente para mim. Conseguiu exatamente o que queria? Destruir meu casamento completamente? Eu levantei calmamente, olhei diretamente para ela e com toda a calma do mundo respondi. Marcela, eu não destruí absolutamente nada. Você fez isso completamente sozinha. Eu só queria trabalhar em paz. Era literalmente só isso que eu queria. Mas você decidiu deliberadamente transformar minha vida em um inferno interminável. E agora está pagando pelas consequências diretas das suas próprias ações. Ela ficou tão vermelha que pensei que fosse literalmente explodir. Mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, os seguranças do prédio apareceram. O Gabriel tinha pedido formalmente para escoltá-la para fora do prédio. Eu vi ela ser acompanhada até o elevador, gritando, fazendo escândalo público, enquanto todo o escritório inteiro assistia em silêncio constrangido. E quando as portas do elevador se fecharam, eu senti algo que não sentia há anos. Alívio. Alívio genuíno. Nos dias seguintes intensos, as coisas se desenrolaram surpreendentemente rápido. Os auditores concluíram o relatório oficial, incluindo detalhadamente o incidente de assédio moral. O RH abriu uma investigação formal completa e coletou depoimentos de vários funcionários que confirmaram consistentemente o padrão de comportamento abusivo da Marcela comigo e com outros. Gabriel se afastou emocionalmente dela. Descobri depois que ele encontrou mais coisas sobre as quais eu não vou entrar em detalhes específicos, mas que confirmaram definitivamente que ela não era quem ele pensava que era. E sabe aquela pasta que eu tinha guardado cuidadosamente, com todas as anotações sobre os horários estranhos dela, as mensagens suspeitas, os gastos excessivos inexplicáveis? Eu não usei, não precisei, porque a própria Marcela se destruiu sozinha. Suas ações falaram por si mesmas, mas eu guardei tudo, caso precisasse. E, de certa forma, saber que eu tinha aquilo me dava um poder que nunca tive antes. Uma semana exata depois do incidente, o Gabriel me chamou novamente na sala dele. Dessa vez, não estava destruído, estava diferente, mais leve. Júlia, eu tomei uma decisão final, ele disse. Vou me separar definitivamente da Marcela. Já falei com meu advogado e quero te fazer uma proposta importante. Meu coração acelerou. Eu sei que você passou por um inferno aqui. Eu sei que tenho responsabilidade nisso. Então entenderia perfeitamente se você quisesse sair, procurar outro emprego, recomeçar em outro lugar. Mas eu gostaria muito que você ficasse e gostaria de te promover para gerente de operações com um aumento de 40% e participação nos lucros da empresa. Você merece, sempre mereceu. Eu fiquei em silêncio, processando. Parte de mim queria aceitar na hora. Mas outra parte, a parte que tinha sido quebrada e reconstruída, sabia que eu precisava pensar. Gabriel, eu preciso de um tempo para decidir, eu disse. Vou pensar com calma
e te dou uma resposta em uma semana. Ele concordou. Claro, leva o tempo que precisar. Passei aquela semana pensando em tudo, no que eu queria para a minha vida, no que eu merecia, e finalmente tomei minha decisão. Eu aceitei a promoção, mas não por obrigação ou pressão. Não por medo de não conseguir outro emprego, não porque eu achava que não conseguiria nada melhor. Eu aceitei porque percebi algo fundamental. Sair correndo agora seria deixar que Marcela vencesse de outra forma torta. Seria deixar que ela me tirasse de um lugar que eu conquistei com sangue, suor e lágrimas. Seria deixar que o trauma profundo definisse completamente meu futuro. E eu não ia permitir isso de jeito nenhum. Assumi oficialmente a gerência de operações há exatos 3 meses. E posso dizer com absoluta certeza que foi a melhor decisão profissional que tomei em toda a minha vida. Porque agora eu não sou mais só a secretária. Eu sou a gestora que implementou novos processos eficientes que aumentaram a produtividade da empresa em 20%. Eu sou a profissional que negocia diretamente com clientes milionários e fecha contratos importantes. Eu sou a líder que criou um protocolo completo de combate ao assédio moral para garantir que nenhum outro funcionário passe pelo que eu passei. Gabriel manteve a palavra completamente. Meu salário aumentou significativamente, ganhei participação nos lucros e, pela primeira vez em anos, consegui respirar financeiramente. Minha mãe melhorou da doença graças ao tratamento que agora eu podia pagar. Comprei um apartamento próprio, pequeno, mas meu. E o mais importante, recuperei minha dignidade. Quanto a Marcela, bem, a vida seguiu seu curso natural. O divórcio foi oficializado. Ela tentou ficar com metade de tudo, mas os advogados do Gabriel descobriram coisas que eu tinha anotado, mas nunca usei. Coisas que provavam que ela vinha desviando dinheiro dele há anos, que tinha contas secretas, que havia mantido relacionamentos extraconjugais por um longo tempo. No final, ela saiu do casamento com bem menos do que esperava. E a reputação dela na nossa cidade, que não é pequena, ficou completamente destruída. As amigas de academia se afastaram. Os eventos sociais pararam de convidá-la. Ela virou persona non grata. Eu poderia dizer que sinto pena, mas seria mentira. Não desejo mal a ela, não sou esse tipo de pessoa, mas também não vou fingir que não houve uma certa satisfação em ver a justiça sendo feita, não pela minha mão, mas pelas consequências das próprias ações dela. A última vez que a vi foi há 1 mês, por acaso, num supermercado. Ela estava na fila do caixa, sozinha, comprando poucas coisas, me viu e desviou o olhar imediatamente. Não disse nada, nem eu. Apenas seguimos nossos caminhos completamente opostos agora. O Gabriel mudou muito também. Ele fez terapia, trabalhou suas questões, se tornou um líder mais presente e atento. Pediu desculpas publicamente para a equipe por ter permitido que um ambiente tóxico existisse sob sua supervisão. Implementamos juntos políticas de RH mais rígidas, canais de denúncia anônimos, treinamentos sobre assédio moral e ética corporativa. A empresa melhorou. As pessoas melhoraram. E eu, definitivamente, melhorei. Olhando para trás, é estranho pensar em tudo o que aconteceu. Há 1 ano, eu estava no banheiro do escritório, chorando sozinha, achando que minha vida estava acabada, achando que eu não valia nada, que era só uma funcionária, como ela disse. Mas hoje eu sei que nunca fui só nada. Eu sempre fui profissional competente, dedicada, forte, só precisava de uma oportunidade para provar, para os outros e para mim mesma. A experiência me ensinou coisas valiosas, me ensinou que silêncio não é fraqueza, às vezes é estratégia. Me ensinou que documentar tudo, guardar provas, ser meticulosa, pode salvar sua vida profissional. Me ensinou que pessoas tóxicas eventualmente se destroem sozinhas. Você só precisa ter paciência e não deixar que elas destruam você no processo. Me ensinou que chorar não é vergonha, é humano, mas que depois de chorar, você pode se levantar, limpar as lágrimas e lutar pelos seus direitos. Me ensinou que às vezes a justiça não vem do jeito que esperamos, mas vem. E mais importante, me ensinou que eu sou muito mais forte do que imaginava, que eu posso sobreviver a humilhações, a abuso emocional, a tentativas de me destruir e sair do outro lado não só inteira, mas melhor, mais sábia, mais firme, mais eu. Hoje, quando vejo alguma funcionária jovem no escritório, faço questão de ser a mentora que eu gostaria de ter tido. Pergunto como ela está, de verdade. Presto atenção em sinais de que algo está errado. Deixo claro que minha porta está sempre aberta, porque eu sei o que é se sentir sozinha, desamparada, sem ninguém para recorrer
e ninguém mais deveria passar por isso. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, seja no trabalho, em relacionamentos, em qualquer área da vida, quero que você saiba uma coisa: você não merece ser tratado com desrespeito, você não merece ser humilhado, você não é só nada. Você é um ser humano com dignidade, com direitos, com valor. E mesmo que hoje pareça que não há saída, mesmo que você esteja chorando no banheiro achando que tudo está perdido, eu prometo que existe um caminho. Pode não ser fácil, pode demorar, mas existe. Documente tudo, guarde provas, procure ajuda. RH, sindicato, advogados, terapeutas, amigos, não tenha vergonha de pedir apoio. E, acima de tudo, não deixe que ninguém defina seu valor. Seu valor não depende da opinião de pessoas cruéis. Seu valor é intrínseco e você merece ser tratado com respeito. A história da Marcela me humilhando poderia ter terminado comigo destruída, demitida, traumatizada para sempre. Mas não terminou assim. Terminou comigo promovida, realizada, forte. Porque eu escolhi não deixar que a crueldade dela me definisse. Escolhi levantar, limpar as lágrimas e lutar. E você também pode fazer essa escolha. Hoje, quando passo pelo banheiro do último andar onde eu costumava chorar escondida, às vezes paro por um segundo e lembro da mulher que eu era. Da mulher quebrada, assustada, que achava que não valia nada. E então, olho para a mulher que me tornei. E sorrio, porque eu venci. Não derrotando a Marcela, ela se derrotou sozinha. Eu venci me recusando a ser destruída. E isso ninguém nunca vai tirar de mim. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já passou por humilhação no trabalho, se você já chorou sozinha, achando que estava tudo perdido, mas hoje está melhor, deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal porque eu vou continuar trazendo histórias reais de superação, de justiça, de pessoas que se recusaram a ser vítimas e se tornaram vencedoras. E deixa um comentário contando sua história. Eu leio todos e quem sabe sua experiência não ajuda outra pessoa que está passando pelo mesmo. Você não está sozinho, nunca esteve, e vai ficar tudo bem, eu prometo.